Boa noite a todos. Hoje iremos falar do sistema articular, principalmente da classificação das articulações em estrutural e funcional. Na classificação estrutural, elas são fibrosas, cartilaginas e sinoviais, e utilizamos dois parâmetros: presença ou ausência de cavidade articular e o tipo de tecido conjuntivo que une os ossos. Na classificação funcional, sinartrose, anfiartrose e diartrose, e o grau de movimento que permitem. Fibrosas são articulações unidas por tecido conjuntivo denso não modelado, ou também conhecido como tecido fibroso. Cartilagíneas são unidas por cartilagem, hialina ou fibrocartilagem, e tanto a fibrosa quanto a cartilagínea, ausência de cavidade articular. As sinoviais apresentam cavidade articular e são unidas por uma cápsula articular que possui duas camadas, uma fibrosa e uma interna sinovial. A fibrosa é tecido conjuntivo denso não modelado. Na classificação funcional, sinartrose, articulações fixas, anfiartrose, articulação com movimento restrito, e a diartrose, articulações com movimento livre, amplitude livre de movimento. Com base nessas informações, nós temos aqui duas questões, a 44 do PSE 2014 e a 33 do PSE 2013. A pergunta é parecida para as mesmas e a alternativa, as respostas também são muito parecidas, muda uma ou duas coisinhas apenas. Vamos lá então, no texto. Vou ler a de 32. A articulação ou juntura é a conexão entre duas ou mais peças esqueléticas, ossos ou cartilagens. Essas uniões não só colocam as peças do esqueleto em contato, como também permitem que o crescimento ósseo ocorra e que certas partes do esqueleto mudem de forma durante o parto. Além de capacitar que partes do corpo se movimentem em resposta à contração muscular. Em relação às articulações sinoviais, assinale a alternativa correta. Letra A. As articulações sinoviais são consideradas articulações móveis e apresentam cápsula articular. B. As articulações sinoviais são consideradas articulações imóveis. C. As articulações sinoviais são divididas em temporárias e permanentes. D. A articulação sacroiliaca é um exemplo de articulação sinovial. E E. A articulação entre a fíbula e a tíbia é um exemplo de articulação sinovial. Na pergunta 32, essas são as alternativas. Na 44, nós temos aqui uma diferença na letra D, que é a articulação tímpano-estapedial é um exemplo de articulação sinovial. Com base na pergunta e nas opções, qual seria então a alternativa correta? Na 44, a letra A, e na 32, a letra A. Então, quer dizer, as duas possuem a mesma resposta. As articulações sinoviais são consideradas articulações móveis e apresentam cápsula articular, cartilagem articular, membrana sinovial e líquido sinovial. Professor, mas por que a articulação sacroiliaca não é um exemplo de sinovial?
A sacroiliaca, ela é uma articulação mista. Ela possui uma parte dela, a articulação sinovial, e numa outra parte dela, ela é uma sindesmose. Tá? Vamos encontrar alguns errinhos aqui. As articulações sinoviais são consideradas articulações imóveis? Não. Articulações móveis. As articulações sinoviais são divididas em temporárias e permanentes? Não. Né? Todas são permanentes. Temporárias só existem nas fibrosas e nas cartilagíneas. Letra E. A articulação entre fíbula e tíbia é um exemplo de articulação sinovial e sincondrose. Entre a tíbia e a fíbula tem 3 articulações. Uma proximal, que é sinovial, uma entre as diáfise, que é membrana sinovial, que é por membrana, e uma distal, que é sindesmose. Então a confusão está aqui, ó, sindesmose. Tá? Questão 33 do PSE 2018. Apesar de apresentar consideráveis variações entre elas, as junturas possuem certos aspectos estruturais e funcionais em comum, que permitem classificá-las em 3 grandes grupos, a saber, fibrosa, cartilaginosas e sinoviais. Sobre as articulações, é possível afirmar que as sindesmoses são articulações cartilaginosas, as sínfises são constituídas por cartilagem hialina, o disco intervertebral constitui uma sincondrose, as suturas são articulações fibrosas, funcionalmente a gonfose é classificada como diartrose. E aí, pessoal, qual é a alternativa que devemos marcar? Letra D. Vamos encontrar o erro nas demais? Sindesmose não é cartilaginosa, é fibrosa. Sínfise não é cartilagem hialina, é fibrocartilagem. Disco intervertebral não é uma sincondrose, e sim uma sínfise. E a gonfose não pode ser chamada de diartrose, e sim de sinartrose. Agora, referente às articulações sinoviais, temos uma questãozinha, que é a 32 do PSE 2018. As articulações sinoviais propiciam variadas amplitudes de movimento entre os ossos que unem, e são típicas de quase todas as articulações dos membros. Qual alternativa abaixo apresenta elementos anatômicos que não é obrigatório de uma articulação sinovial? Aqui temos uma articulação sinovial e, a partir do momento que eu falar para vocês quem são os componentes da articulação, vocês já vão saber qual é a alternativa que não condiz com a pergunta. Então, o que ela tem? Cartilagem articular na extremidade, no local onde um osso entra em contato com o outro osso subjacente. Cápsula articular, onde a cápsula tem a membrana fibrosa e a membrana sinovial. Existe um espaço no interior da cápsula, que é a cavidade articular, preenchida por um líquido chamado líquido sinovial. Com isso, a alternativa é a B, disco articular. Professor, mas algumas articulações não possuem disco articular? Sim, mas aqui ele fala, não é obrigatório. Então, nós temos disco
na articulação da ATM, na radiocarpal, na esternoclavicular, tá ok? Nessa questãozinha aqui, ela não é de um sistema específico, mas por ter uma das alternativas falando de articulação, eu trouxe ela para esse momento. Questão 16 do PSE 2011. Leia atentamente as afirmações abaixo. As articulações sinoviais apresentam pouca mobilidade? A pleura parietal se relaciona mais com o pulmão e a pleura visceral com a parede torácica? O diafragma divide a cavidade ventral em partes pélvica e abdominal. O mediastino é parte da cavidade torácica? Das afirmações acima estão corretas a 3 e a 4, somente a 1 e a 2, somente a 4, a 1 e a 3. Então, vamos lá. Primeira, sinovial tem muita mobilidade, então está errada. A pleura parietal, ela está relacionada com a caixa torácica, enquanto que a pleura visceral, que está relacionada com o pulmão, invertido. O diafragma divide a cavidade torácica da abdominopélvica. Aqui ele fala que é da pélvica e abdominal. E a última, o mediastino, é parte da cavidade torácica. Muito bem, essa está correta. Então, a alternativa é somente a 4 está correta. Muito bem, pessoal. Se vocês gostaram deste vídeo, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber novos vídeos e dê um like. E também divulgue o canal e este vídeo para seus amigos. Muito obrigado. Tchau.